Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Estamos agora na terceira obra da chamada série André Luiz, o livro Missionários da Luz. Bom, antes de iniciarmos, vamos cumprimentar a nossa querida Eronides. Oi, Eronides, minha querida, tudo bom? Como é que você está? Boa tarde a todos, ótimo estudo, se Deus quiser, né? Nossa querida Zanise também chegou, boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida, tudo bom? Que bom, né? Vamos cumprimentando, assim, conforme as pessoas forem aparecendo, né? Bom, como nós sempre fazemos aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós temos por hábito orar antes do início, propriamente, dos nossos programas. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanharem essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e comentado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de todos os amigos espirituais que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Missionários da Luz, né? Muito bem. Bom, vamos então prosseguir no estudo, né, desse capítulo enorme, gente, esse capítulo enorme intitulado Reencarnação, né? Que é o capítulo 13 do nosso livro, né? Hoje será o 9º programa que fazemos a respeito desse capítulo, né? Desse capítulo bastante grande e cheio de conteúdo altamente interessante, né? Então, nós vamos hoje iniciar o nosso estudo na página, meu livro é esta edição aqui, tá? Que é uma edição antiga. Vamos iniciar o nosso estudo na página 223, bem no meio da página, tá? No parágrafo que diz assim:
A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões, tá? A gente vai começar daqui, mas, como sempre fazemos, né? Vou voltar um pouquinho para nós pegarmos o fio da meada. Então, eu vou voltar para o finalzinho da página 220. Tá? Finalzinho da página 220, que eu acho que será suficiente para a gente se achar, né? Se achar aqui no nosso estudo. Então, vamos lá. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Sigismundo reencarnado até aos 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Olha que importante ele vai falar agora. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fosse o fluido divino que nos fixa as atividades no corpo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, o homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Olha isso, gente. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio
herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações, surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera de carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar. Constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar neste sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas. E ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmento de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Muito bem, gente. Vamos, então, agora iniciar, a leitura da parte nova de hoje. Vamos ver o que temos a aprender com André Luiz no texto que iremos estudar hoje. Então, vamos lá. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Eles estão trabalhando, não podemos nos esquecer, na reencarnação de Sigismundo. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, congregando todos os companheiros em torno de si. Como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores
para que se efetue o júbilo, da união espiritual. Então, eles agora vão penetrar na câmara, né, do casal, onde ele diz que vai se efetuar a união espiritual. E depositando Sigismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou, ou seja, Alexandre coloca Sigismundo, então, nos braços, aos cuidados da futura avó, né? Ou seja, na verdade, ela já estava desencarnada, mas ela fora a mãe de Raquel, que será agora a mãe, né, de Sigismundo. Então, seria a avó dele, materna desencarnada, né? E aí, colocando, acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria, né? Ou seja, eles iriam iniciar a união espiritual do Sigismundo com o auxílio daquela que foi a mãe da Raquel, né? Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Aí vocês observem, né, o cuidado, o carinho que a espiritualidade tem para conosco, né? Eles foram buscar, né, aquele espírito que havia sido a mãe da Raquel. Alguém com quem ela naturalmente deveria ter, por quem ela deveria ter um carinho muito grande, deveria existir uma reunião, uma união, uma fraternidade entre ambas, né? E no momento em que aquele espírito, né, de uma certa forma problemático, embora eles já tivessem entrado num acordo, né, em recebê-lo como filho e tudo mais, mas ele chegando por intermédio daquele espírito que foi a mãe da Raquel, obviamente, para Raquel dará uma sensação maior de segurança, né? Uma sensação de maior de segurança. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora, olha que interessante, gente, faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Sigismundo com a matéria orgânica. Olha isso, né? Olha isso, o momento em que o plano espiritual estabelece a ligação do espírito com o corpo físico em formação, né? Ele diz: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Sigismundo com a matéria orgânica, né? Então, é um pedaço, um parágrafo aí bastante importante que nós devemos assinalar em nossos livros, né? Vamos lá. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Olha só o que ele está dizendo aqui. Eles agora vão proceder, né? O Alexandre vai proceder à ligação do espírito Sigismundo à matéria orgânica, né? Que será o seu futuro corpo físico. Mas ele recomenda aqueles parentes, aqueles espíritos bondosos, amigos, né? Espíritos afins que estão ali acompanhando aquele processo, que durante todo o período da gestação, que eles visitem o Sigismundo, né? Que eles busquem, de repente, transmitir aquele espírito carinho, segurança, bom ânimo, forças para a nova jornada que ele irá empreender, né? Então, espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante. Principalmente, ele fala, principalmente no período de gestação do corpo futuro, né?
Ou seja, não necessariamente apenas, né, durante a gestação, mas principalmente durante a gestação, né? Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Sigismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Ou seja, o Sigismundo, gente, nós sabemos que foi um espírito, né, que cometeu erros, né, com relação a Raquel e o Adelino, seus futuros pais. Mas ele já se modificou. Ele agora é um outro espírito, mas tem essa mácula, né, na sua história, na sua caminhada evolutiva. E ele não pode caminhar mais sem, efetivamente, resgatar esse erro cometido, né? E ao longo desse período todo em que ele foi se tornando um espírito melhor, ele angariou muitos amigos, né? Muitos amigos, porque ele fez muitas obras de benemerência e fraternidade. Olha que lindo, né? Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira e macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos, que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Ou seja, quando eles penetraram, né, na câmara conjugal, o casal estava dormindo, né? Já nos foi dito anteriormente que, após a ligação, né, carnal, o espermatozoide leva algumas horas até chegar, né, ao óvulo, né, ao ovo feminino. Então, após a ligação, né, a relação que o casal teve, naturalmente estavam ali dormindo, né? Então, somente após aquele momento mais íntimo é que a espiritualidade penetrou no quarto para estabelecer, dar início, né, a ligação inicial do espírito Sigismundo com o corpo físico em formação. Né? Ou seja, não existe uma invasão de privacidade. Né? E aí o que acontece? Quando eles chegaram no quarto, eles encontraram Adelino e Raquel, que já estavam esperando eles ali em espírito, né? Desprendidos pelo sono. O Adelino e a Raquel, protagonistas dessa situação, naturalmente, né? Depois não iriam relembrar desse detalhe, né? Quando estivessem em vigília, mas a lembrança ficaria no seu gravada, né? Na sua memória, né? Na sua memória eterna de espíritos. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Sigismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Olha só, gente, quantos amigos o Sigismundo fez ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo em que esteve trabalhando no plano espiritual, né? Entre uma encarnação e outra. Né? Então, muito interessante isso, né? Muito interessante toda essa colocação, todo esse preparo, né?
dessa questão dele, né, da reencarnação. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos, né? Ou seja, os amigos espirituais que ali estavam começaram a saudar, né? A saudar o casal e tudo mais. E, obviamente, dando a eles, né, reconforto, esperança e tudo mais. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Gente, olha como ele está colocando aqui uma situação que realmente, né, a gente pensa, né, duas entidades falaram com ele ali, né, como era difícil, né? Depois de você conhecer o plano espiritual, de você viver lá no plano espiritual algum tempo, se adaptar àquele tipo de vida, aquele trabalho, aquela situação harmoniosa, né? Com espíritos com quem você se afiniza, com espíritos com quem você se sente bem, local onde todos comungam, né? De repente, do mesmo pensamento, buscando aprender, crescer, se tornar pessoas melhores. Você pensar, né, que vai retornar às lides na carne, nesse mundo de provas e expiações, onde existe tanta dor e sofrimento, onde muitas pessoas com quem você se relaciona não são aquelas pessoas que entendem realmente você, né? Não são aquelas pessoas que compartilham da sua maneira de ver, da sua maneira de viver, né? E é complexo, né? É complexo. Ele diz, é sempre penoso voltar à carne. Depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que praticam. Daqueles que praticam o amor cristão. Né? Sim, respondeu a outra, Sigismundo tem lutado muito pela redenção. E nesta luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. Há esse tempo observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Ou seja, Alexandre vem até André e diz que ele, então, né, que eles devem deixar ali os amigos, né, naquele momento ali, digamos, talvez de confraternização mais íntima, né, e que eles retornariam depois, num outro momento. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodar o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu meu estado d'alma e, talvez por esse motivo, deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Sigismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam, e perguntei:
nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perespiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Olha a pergunta interessante de André, né? O Sigismundo está ali se apresentando com a forma, obviamente, que ele tinha no plano espiritual. Aí o André pergunta, né? Quando ele tiver essa idade, né, mais ou menos isso, quando ele tiver essa idade, ele vai ter essa mesma forma que está se apresentando aqui? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Ou seja, gente, o que ele quis dizer aqui? Quando ele falou, né? Quando ele falou aqui que forma pré-existente. É como se fosse, de repente, né? Quando você desenha, né, aqueles bonequinhos, né? Tem aquele bonequinho, tem a cabeça, os braços, o tronco e as pernas, né? Você não tem detalhes do rosto, você não tem detalhes tipo como é o cabelo, como são os olhos, né? Qual o feitio da boca, do nariz. Você não tem esses detalhes ali. Você tem um bonequinho que representa a forma humana. Então, o que o Alexandre quis dizer foi isso, né? Falamos da forma pré-existente nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano, ou seja, aquela forma básica, né, do corpo humano. Mas ele diz os contornos e minúcias anatômicos vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. Ou seja, o corpo futuro do Sigismundo vai se assemelhar, né, àquele com detalhes dos pais, né, da parte hereditária. A força física futura de nosso amigo Sigismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo e poderá fazer uma ideia do que venha a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos esquecidos, de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual, né? Ou seja, ali nós temos, né, uma base de forma, né, do corpo físico humano, né? Agora, os detalhes virão, né, com todas essas providências, vamos dizer assim, que serão tomadas ao longo da formação do corpo, né? Naturalmente, com a herança hereditária, com a participação dos amigos espirituais que estarão ali velando pela formação do corpo, com, naturalmente, a ação dos construtores espirituais, com as necessidades do Sigismundo com relação ao seu corpo físico e tudo mais, né? Ele não vai ser
a cópia daquele espírito, né? Daquela forma perispiritual que o espírito dele tem atualmente no plano espiritual, ok? Vejamos aqui, comentário da nossa Ironides. Infelizmente, nem sempre é assim. E hoje entendo porque estranhava tanto o ambiente que me encontrava na infância e juventude. Tudo parecia sombrio. Na verdade, é interessante isso, né, Euripides? Porque algumas vezes o espírito traz lembranças, né, sobretudo na parte, né, no período inicial, né, da reencarnação, o espírito traz muitas lembranças, né, das vidas anteriores. Eventualmente, traz lembranças, ele mantém essas lembranças de outras existências, né, até mesmo depois do período dos 7 anos. Então, quando nós temos algumas sensações assim, imagino eu que sejam recordações, né? Recordações de vidas pretéritas ou, de uma certa forma, um certo descompasso, né? Entre o espírito reencarnante e o local onde ele irá reencarnar, a família na qual ele irá reencarnar, né? Vamos nos lembrar aqui a condição do Sigismundo. Ele queria muito reencarnar como filho da Raquel e do Adelino para resgatar o erro cometido no passado contra eles. Inicialmente, Raquel e Adelino não quiseram, depois concordaram e receberam, né? Após aquelas conversas no plano espiritual durante o desprendimento do sono, mas nós não sabemos efetivamente como será a relação desses pais para com esse filho, né? Nós não sabemos. Então, tudo, na verdade, vai depender de como os espíritos envolvidos naquela situação vão se comportar, né? Vão se comportar. É por isso que nós sempre dizemos que todas as vezes em que você sentir, né, uma certa dificuldade de relacionamento, sobretudo com alguém no seu círculo mais íntimo, saiba que é justamente com aquela pessoa que você precisa se reconciliar. É justamente aquela pessoa que você precisa aprender a amar, né? Bom, olha, Kátia está aqui conosco, Kátia. Oi, Silvia, aqui no programa com esclarecimento muito bom. Oi, Kátia, que bom, querida, que você está aqui, né? Bom ter você aqui conosco. Bom, continuando, gente. E aí, né, ele prossegue. Sigismundo terá, então, insistir uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir nesse particular. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Sigismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Olha isso, gente. Que coisa interessante ele está colocando aqui, né? O planejamento espiritual é, como se diz, um planejamento, né? Está planejado que as coisas ocorram desta maneira, mas não é determinante que isso vai acontecer. Depende muito de como iremos nos comportar, né? Nós podemos ter um planejamento de nos unirmos a tal e tal pessoa, mas chega aqui e não acontece, né? Ou podemos ter um planejamento em virtude de nossas dívidas pretéritas, de passarmos por tal e tal expiação, mas chegando aqui, em virtude do nosso bom comportamento, das nossas boas ações, aquilo ser amenizado. Então, ele diz muito bem aqui, né? Os orientadores de Sigismundo
nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo, plano reencarnatório com fatalismo. O próprio Sigismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que ninguém penetra num educandário, né? No educandário, para permanecer nesse educandário por um período mais ou menos longo, sem conhecer os estatutos do educandário, né? A finalidade de você estar ali, nem os estatutos, nem as regras desse educandário, exatamente, né? O educandário é a terra, né? Para que eu venho nessa nova encarnação? Para que eu estarei ligado a este educandário? O que eu vim aprender aqui? Como eu devo me comportar, né? Então, o reencarnante e os planejadores daquela reencarnação conhecem. Então, Sigismundo sabe o que ele vai fazer, né? O que ele deve fazer naquele período, né? Então, é muito, muito interessante isso aqui. Beijando para a nossa Kátia. Eu que agradeço o programa para lá de especial. Ah, querida, é muito bom ter você aqui conosco, a nossa querida Kátia, né? Trabalha conosco aqui também na nossa web rádio, né? Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Gente, olha isso aqui, né? Olha isso aqui. Ele disse anteriormente o seguinte: ninguém, né? Ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. E aí ele diz: os contornos anatômicos, né, do futuro corpo físico, né? Os contornos anatômicos da forma física, sejam eles disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, são o quê? Fazem parte dos estatutos educativos, ou seja, é parte da minha necessidade de aprendizado. Então, se numa vida anterior, né, eu, de repente, como nós vimos, né, no livro Memórias de um Suicida, um dos personagens, que está me fugindo aqui agora o nome dele, havia, né, na vida precedente, enforcado a mulher com quem ele mantinha um relacionamento amoroso, né, esganado, na verdade, né? A mulher quem ele tinha um relacionamento amoroso, e depois se suicidaram, né? E ele pediu para renascer sem as mãos. Então, observe aqui, né? Os contornos anatômicos da forma física, e nesse caso o espírito pediu para renascer sem as mãos, são o quê? Fazem parte do estatuto educativo. Ele pediu para nascer sem as mãos, para que ele pudesse valorizar o uso das mãos para a prática do bem e não para tirar a vida de um semelhante, né? Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes
nas lições e conflitos presentes, né? Exatamente. Para que nós reencarnamos, né? Para que nós reencarnamos? Gente, nós só reencarnamos para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos espíritos melhores, para aproveitar esse tempo nessa escola bendita da Terra e com todas as experiências que nós vamos vivenciar aqui, né? Tudo, todas as experiências, a família onde nascemos, o local onde nascemos, as condições físicas, as condições sociais, as condições econômicas, educativas, tudo, tudo, tudo que nos cerca, tudo isso é como se fosse material escolar, né? São elementos dos quais nós iremos nos servir para aprimorar os nossos espíritos, para aprendermos a ser mais resilientes, né? Respeitosos, mais humildes, menos invejosos, né? Para não sermos ciumentos e todos esses maus sentimentos que, infelizmente, nós ainda trazemos a experiência na matéria, de acordo, né, com o local onde nós iremos renascer e com as circunstâncias nas quais nós iremos renascer, são imprescindíveis para nosso crescimento como espírito. Por isso é tão triste quando nós vemos alguém absolutamente revoltado com a vida que tem, né? Revoltado porque eu nasci pobre, ou porque eu nasci, de repente, negro, e os negros são oprimidos, ou porque eu sou gordo, ou eu sou magro demais, porque o meu cabelo é feio, porque eu sou feio. Essas coisas, né? Essas circunstâncias, com conhecimento espírita, nós temos total entendimento que são essenciais para o desenvolvimento moral e espiritual e para o ressarcimento das dívidas que o nosso espírito contraiu no presente. Tudo que Deus faz é certo. Tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. Não temos que questionar. Nós não sabemos o porquê, nós muitas vezes não entendemos o porquê, não queremos entender, né? Porque a gente, com conhecimento espírita, a gente pode até fazer uma ideia, mas nós, às vezes, somos teimosos, né? E não queremos nos dobrar às evidências, né? Não queremos nos dobrar às evidências, mas tudo tem uma razão de ser. E Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, nos oferece exatamente aquilo de que precisamos para evoluir espiritualmente. Porque não estamos aqui para nada além da evolução espiritual, né? Todo o resto é secundário. A primazia da nossa permanência na matéria, o ponto alto, o ponto principal da nossa reencarnação é a nossa melhoria íntima, o nosso crescimento moral e espiritual. Todo o resto é secundário. Então, nós temos, né, que realmente entender, aceitar tudo que Deus nos oferece, né, como uma forma de melhoria. É o melhor que tinha para nós. E Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabe muito melhor do que eu, do que me convém. Né? Então, está tudo certo. Está tudo certo. Continuando aqui. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Olha isso, gente. Olha que coisa incrível que ele está colocando aqui, né?
pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, né? É organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos. Né? O caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Exatamente, né? Quando você vai para a escola, né? Você não prepara seu caderno, compra o caderno, bota capa, né? Bota etiqueta, bota tudo, prepara o seu caderno para o que você vai aprender. E as provas, né? As provas, o corpo, tudo isso é o preparo antecipado, né? O mapa das provas é o preparo antecipado para nós podermos aprender o que temos que aprender. Né? Em vista disso, o mapa alusivo a Sigismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito, que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Né? Exatamente. Então, Sigismundo vai retornar à Terra. Vai retornar ao educandário, onde ele terá, né? Ele irá retornar para aprender coisas novas, para evoluir, né? E para ele voltar, né? E estar neste educandário da Terra, ele vai ter que se submeter às regras do educandário, né? E vai começar por renunciar à liberdade total que ele tem no plano espiritual, né? Lembre que nossos espíritos ficam meio que ficam tolhidos, né? Só tem maior liberdade nos momentos de desprendimento do sono. Mas, normalmente, o espírito está tolhido. Normalmente, na condição de espírito encarnado, o nosso espírito ele tem os seus sentidos também limitados, só enxerga com os olhos, só ouve com os ouvidos, né? Enquanto que, quando está desencarnado, desenfeixado do corpo de carne, todos os seus sentidos se manifestam em todo o seu corpo perispiritual, ele não tem limites, né? Então, por exemplo, esse é um dos pontos, né? Aqui, o espírito Sigismundo, reencarnante, terá que renunciar, né? A facilidade de transporte, né? De locomoção de um ponto para outro, né? Acredito eu que, de repente, talvez já a comunicação de mente a mente, a levitação e tudo mais, né? Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? André perguntando, né? Se as provas não seriam destino fixado. O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Olha aí, gente. Não incida no erro de muita gente. O André achando que o planejamento reencarnatório era algo fatalístico, do qual você não poderia fugir, né? Chamando de destino fixado. E aí o amigo espiritual vira para o André e diz: não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriamente de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce
com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas, semelhante imperativo não suprime, em caso algum, depois eu vejo. Não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação. Exatamente. Gente, desculpe-me um momento, por favor. Desculpe. Bom, gente, então, olha só. O André considerou, né, imaginando aqui, que o planejamento reencarnatório que poderia ser tido também como destino fixado. E aí o amigo espiritual diz para ele o seguinte, para ele não incidir no erro de muita gente, porque muita gente acha isso. Mas não é apenas um planejamento, não é, como ele disse anteriormente, fatalismo. Você poderá cumprir ou não cumprir aquele planejamento, né? Não existe, inclusive, a questão dos espíritos chamados completistas, que são aqueles espíritos que completam o seu planejamento reencarnatório, que reencarnam e fazem tudo que era previsto para eles fazerem, né? E existem casos em que isso não acontece. O espírito tem, sobretudo, seu livre-arbítrio. Quando ele chega aqui, ele pode fazer o que estava previsto ou não, né? A gente sabe de situações que acontecem, né? Temos casos narrados na literatura espírita. Às vezes era previsto que o espírito tivesse um acidente, de repente perdesse o braço. Mas ele foi tão correto, tão bom, fez tanto bem durante a sua existência, que na época em que o acidente estabelecido iria acontecer, ele não perde o braço, de repente ele perde um dedo, uma coisa assim, né? Nós podemos mudar o nosso planejamento reencarnatório pelo nosso comportamento, né? O apóstolo Pedro dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós não podemos pensar no planejamento como algo fatal, você não pode fugir daquilo. Você pode fazer, né? Nós temos a liberdade de fazer como planejado, nós temos a liberdade de não fazer como planejado, nós temos a liberdade de alterar o planejamento e nós temos a liberdade de fazer, às vezes, até mais do que o planejado. Eu tenho a impressão que o nosso querido Chico Xavier fez até mais do que o planejado, né? Fez até mais do que o planejado, porque Joana de Ângeles relatou a Divaldo Franco, né? Quando Divaldo perguntou, né, a Joana se Chico havia sido recebido na espiritualidade por Emmanuel ao retornar ao plano espiritual, e Joana disse que ele foi recebido pelo próprio Cristo. Imagina, gente, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Bom, então, relendo aqui esse pedacinho, né? Ele diz, não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Ou seja, tem uma cota de valores que a gente pode adquirir, né? A gente pode adquirir.
E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, exatamente o que eu comentei, né? Pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Exatamente isso, né? Podemos fazer o esperado, podemos fazer menos que o esperado e podemos fazer até mesmo mais do que o esperado, né? Depende de nós. Depende de nós. Isso aqui é muito, muito interessante, né, gente? Muito, muito interessante. E nós, né? Nós temos que pensar nisso, né? E Chico dizia, né, uma coisa que eu acho muito interessante, muito boa, para que nós guardemos sempre em nossa mente, né? Devemos buscar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Imagina que maravilha nós retornarmos ao plano espiritual, né? Retornarmos ao plano espiritual, não apenas, né? Não apenas como espíritos que completaram seu planejamento reencarnatório, mas espíritos que fizeram mais do que o previsto, né? Isso é muito lindo. Mas acredito que para a gente é difícil, né? Estamos ainda tão cheios de imperfeições, né? Mas nada nos impede de tentar sempre mais e mais a cada dia, né? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa, esperando que vocês tenham gostado bastante, né? Continuamos na próxima, com esse capítulo imenso. Na próxima semana teremos a parte 10 desse capítulo 13, que fala da reencarnação. Ok? Beijo grande para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.